Queria saudar os participantes, agradecer o convite. Eu considero que o conjunto Cefes-Cres tem tido, né, um desempenho fundamental na luta da categoria, na luta de discussões centrais com relação a diversas temáticas e, inicialmente, nós vamos fazer uma abordagem mais geral, porque quem vai fazer a discussão mesmo da potencialidade do conjunto Cefes-Cres vai ser a Marinete, já que realmente ela tem uma pesquisa que vai apresentar. Quer dizer, a nossa apresentação vai ser a partir dos estudos, das discussões, dos levantamentos, das inserções que nós temos tido, inclusive no conjunto Cefes-Cres também, mas a partir das nossas contribuições e discussões coletivas no Rio de Janeiro, em particular, e aí em conjunto com o Conselho Regional de Serviço Social. Como é que eu pensei em fazer essa apresentação para a gente estar podendo discutir nesta conjuntura, como já foi ressaltado pela manhã, os desafios, as questões, que potencial político tem esses espaços, como ampliá-los e que tarefa nós temos nesse processo coletivo. Aí eu pensei 5 pontos, alguns já foram, inclusive, colocados pela manhã, a gente vai apenas pontuá-los, e outros a gente vai tentar realmente fazer algumas discussões para que a gente possa sair com alguma agenda de luta. Eu acho que é importante no encontro, inclusive, que vocês vão começar a partir de amanhã. Então, seria, né, umas considerações introdutórias com relação às condições históricas que estão demarcando esse debate hoje. Como já foi visto pela manhã, os conselhos foram pensados numa conjuntura e são implementados numa outra conjuntura que coloca limites para todos nós e, consequentemente, ao colocar limites, eu acho que também nos tensiona a pensá-los e como articular, inclusive, com os movimentos sociais. Uma segunda, discutir um pouco a questão dos conselhos de política de direito. Eu vejo que a questão central da mesa agora da tarde é de estar discutindo os assistentes sociais dos conselhos, quer dizer, que tarefas estão colocadas para nós enquanto entidades, nós enquanto trabalhadores da saúde, nós enquanto docentes que estamos realizando pesquisas e extensões nessa área, nós, assistentes sociais, que estamos vinculados a diversos espaços e como estamos vendo e estamos articulando esses espaços. Algumas reflexões, eu acho que esse talvez a gente até passe, só pontue, com relação aos espaços públicos e construção democrática, que foi um pouco o eixo da discussão da manhã, e proposições, proposições com relação a esses espaços de conselho e proposições com relação aos assistentes sociais e ao conjunto Cefes-Cres, para que a gente possa estar avançando. Claro que são muito pontuais, para que a gente possa fazer o debate. Então, como eu já falei, quer dizer, os conselhos foram pensados, né, e já foi referido pela manhã, numa conjuntura de redemocratização da sociedade brasileira, em que os movimentos sociais estavam realmente com um potencial de luta muito mais efetivo, apesar de ainda não como nós gostaríamos,
tanto que nós tivemos uma transição pelo alto e não o processo efetivo da redemocratização brasileira não foi pelo voto direto, não foi por uma constituinte livre e soberana. Quer dizer, realmente foi uma transição pelo alto, mas mesmo assim, numa realidade em que nós vivemos tanto tempo de ditadura, a década de 80 foi uma década importante na mobilização popular, apesar de ter sido realmente uma década muito complicada com relação à questão econômica. Só que a implementação dos conselhos começa a partir dos anos 90. Ou seja, quer dizer, tanto os conselhos de saúde como os conselhos de criança e adolescente, que são os primeiros a serem implementados. Eles já são implementados numa outra conjuntura, numa conjuntura adversa, tanto internacionalmente, que a conjuntura internacional já estava adversa desde os anos 70, mas nós estávamos nos anos 80 na contramaré da conjuntura internacional. Só que esses mecanismos são implementados na conjuntura dos anos 90, que nós estamos realmente vivenciando um processo de total refluxo e de despolitização e de implementação das agendas aí, e da agenda neoliberal e das agendas aí multilaterais. Então, quer dizer, quais são as questões que foram colocadas, inclusive também hoje pela manhã, que esses mecanismos são implementados? Quer dizer, numa conjuntura em que as alterações quer dizer, são introduzidas nas formas de produção e gestão do trabalho, na mundialização do capital, no capitalismo financeiro feroz, mudanças radicais na relação Estado-sociedade, quer dizer, numa conjuntura de contra-reforma do Estado, em que realmente tanto a seguridade social quanto a discussão do controle democrático não é colocado nessa contra-reforma do Estado, numa contra-reforma que visa reduzir os gastos sociais, a privatização da coisa pública, situação que continua até hoje. Eu acho que é importante marcar, quer dizer, realmente eles são implementados nos anos 90 e o governo Lula não modifica essa questão, que é uma questão central. Processos que atingem, então, a economia, a política, a forma de sociabilidade, que são, efetivamente, quer dizer, uma investida contra a organização dos trabalhadores. Então, você vê a despotencialização dos sindicatos, a questão da terceirização, a questão da criminalização, como foi falado, dos movimentos sociais. Então, você tem uma fragmentação nas sociedades de despolitização dos direitos, despolitização da questão social, colocada aí como pobreza, enfim. Então, é nesta conjuntura que perpassa os anos 90 até hoje que esses mecanismos foram implementados a partir também de diversas concepções que a gente vai tentar um pouco caracterizá-las aqui. Pode passar. Como foi ressaltado de manhã pela Raquel, nós temos diversos conceitos que balizaram a nossa luta nos anos 80, conceitos esses que vão ser modificados a partir de concepções teóricas diferenciadas. Então, realmente, conceitos que foram fundamentais para a luta democrática nesse país, como o conceito de sociedade civil, e aí mais especificamente, pautado em Gramsci, o conceito de gestão social política, o conceito de participação social, o conceito de cidadania enquanto um conceito estratégico, que era a discussão
que nós tínhamos nos anos 80, mas que era importante para a garantia dos direitos sociais. Esses conceitos, eles são banalizados e tem toda uma onda pós-moderna que requalifica esses conceitos. Ou seja, sociedade civil é reduzida a terceiro setor, a gestão social pública passa a ser responsabilidade da sociedade, das famílias, e não responsabilidade do Estado. A participação social passa a ser vista como uma participação cidadã, participação solidária, voluntariado. A cidadania, há um retorno da concepção liberal de cidadania, em termos, e não a concepção de cidadania enquanto valor estratégico, mas a cidadania analisada aí, como fala Ana Elizabeth Mota, cidadão pobre e o cidadão consumidor. Ou seja, então o cidadão pobre é o que vai ter acesso às políticas públicas e o cidadão consumidor, ele vai realmente ter acesso a partir do mercado. Isso não quer dizer que eu não estou colocando, que também é outra questão que aparece nessa análise, é colocar, inclusive, 3 esferas. Em vez de ser analisada a relação Estado e sociedade, começa a se colocar que tem Estado, sociedade e mercado. Eu coloco que o mercado está dentro da sociedade e a análise aí, para mim, é a análise da relação Estado-sociedade. E aí, claro que as concepções de democracia, elas também têm sofrido diversas concepções e banalizações a partir desta conjuntura. Então você tem a concepção liberal pluralista de democracia, e aí eu estou me pautando na Maria Lúcia Dorigueto, que é a democracia representativa, e que eu acho que nesse aspecto a gente precisaria estar pensando com maior cuidado. Ou seja, então você tem, nessa perspectiva liberal pluralista, a democracia representativa, você tem a democracia participativa, mas com 2 significados. Eu acho que aí é que a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a gente coloca a democracia participativa como sinônimo ou como ampliação apenas da democracia representativa, e eu vejo que tem concepções diferenciadas aí. A democracia representativa, ou a democracia participativa, desculpa, a partir de alguns autores não marxistas, coloca a perspectiva apenas da socialização das informações, da socialização da política, mas não coloca a discussão da socialização da riqueza produzida. Então, eu acho que aí é que é fundamental também voltar à concepção gramsciana da discussão da reforma intelectual e moral, da discussão da contra-hegemonia, da discussão da vontade coletiva. Esses conceitos estavam muito mais claros para a gente em termos de um conjunto maior do que nos anos 90 e 2000. Quando eu coloco, da minha emoção de estar sempre, de pertencer a esta categoria, porque foi esta categoria que tem resistido aos ataques neoliberais, que tem resistido ao pensamento único e que tem continuado a colocar essas questões. Eu venho de um movimento que é o movimento da saúde, um movimento que foi importante nos anos 80, só que hoje nós estamos vivendo o pensamento único na saúde e a flexibilização de todos os conceitos colocados, inclusive, pela reforma sanitária, com uma outra perspectiva. Então,
a universalização básica, a seguridade social possível, enfim. Então, nós estamos numa conjuntura de que cada vez mais é fundamental estar marcando a diferença de concepções, a diferença de perspectivas, para que a gente possa estar tendo clareza ou tendo uma direção para essa luta. Temos também, e aí é uma hipótese, de que no receituário neoliberal, até a concepção de democracia representativa, ela tem sido flexibilizada. E aí você tem um elitismo democrático. Eu acho que a gente precisa discutir algumas questões que foram colocadas pela manhã hoje. Colocam isto. Algumas coisas que eu tenho visto também colocam isto. Ou seja, é importante você, o representante do usuário, ter conhecimento técnico para exercer a sua tarefa. É importante que ele participe e conheça a gestão. Ou seja, reduziu-se a discussão que se pensava quando nós discutimos o Conselho como um dos mecanismos, e não o único, de que o Conselho seria importante para formulação das políticas e gestão das políticas. Agora está se reduzindo os conselhos para a gestão da política e no elitismo da representação e no tecnicismo da representação da sociedade civil ou dos usuários, aí de acordo com o conselho e como é que a gente se coloca. Então, realmente, é uma conjuntura de despolitização da sociedade civil e há um deslocamento também, que eu vejo que a gente precisa estar pensando, né, de suas lutas para o campo ético-moralizante. Então, realmente, essa despolitização, ela tem afetado a todas as esferas. Pode passar. E aí eu acho que vale a pena a gente voltar o que nós pensávamos de conselho antes de nós apressadamente pensarmos na sua reconceituação. Eu acho que é claro que eu não estou achando que a gente tem que fazer análise da conjuntura e análise do que a gente pensava. Mas muitas vezes a concepção de conselho que está sendo colocada hoje, ela é diferenciada do que nós pensamos nos anos 80. Então acho que essa que é uma questão importante. Primeiro, tá? Quando se pensou também nos conselhos, claro que tiveram diversas concepções. Como tem as concepções da democracia, tem as concepções de conselho também. Então, alguns tiveram voluntarismo ou uma ilusão com relação aos conselhos. Mas nem todos. A concepção de conselho, que foi pensada nos anos 80, junto com os movimentos sociais, foi uma concepção que colocava os limites e possibilidades e que se colocava a necessidade de estar articulada com o movimento social. Que o Conselho só teria o seu potencial se o movimento social tivesse organizado. Se o movimento social pudesse pressionar o Conselho. E não delegar ao Conselho a sua responsabilidade, ou delegar apenas aos conselheiros, principalmente que nós também tínhamos uma análise de que a cultura política brasileira é uma cultura política pautada no favor, uma cultura política também que realmente precisava, né, quer dizer, de todo um processo de estar socializando, estar democratizando, e também que nós sabíamos que esse Estado brasileiro tinha sido privatizado durante muito tempo
e que era importante democratizar esse Estado, e que também só seria democratizado se tivesse uma ampla articulação dos movimentos sociais com os conselhos. Então, é uma inovação na gestão, é um espaço tenso e contraditório de disputa de projetos societários, que se refletem em projetos nas políticas sociais. E a gente também colocava que os conselhos foram pensados, e eu acho que é importante também fazer uma articulação do próprio debate de manhã, os conselhos foram pensados dentro da estrutura de um Estado capitalista, mas numa perspectiva de um projeto de democracia de massas, que poderia... Então, o projeto de Estado construído, ou a tentativa de construção no processo constituinte, foi de um Estado democrático de direito, mas ainda um Estado capitalista, mas numa perspectiva de a sua superação. Mas foi dentro do capitalismo. Acho que essa que é uma questão também que a gente não pode estar confundindo. Acho que um pouco de manhã a gente, em alguns, né, quer dizer, algumas falas a gente viu, mas que Estado é este? Quer dizer, um Estado pensado, inclusive, nos anos 80, no processo da Constituição, que ainda é dentro do Estado capitalista. E os conselhos seriam um dos mecanismos para a democratização, para a transparência da gestão nesse Estado. E sabíamos também que os conselhos tinham limites, que os conselhos não iriam avançar se não avançasse o processo de luta da sociedade. Pode passar. E aí um pouco... Como eu já falei, as concepções, né, de democracia, elas também influenciam as concepções de conselho. Então você tem uma concepção de conselho pautado, né, em Gramsci, nos neogramscianos, de que é um espaço tenso, contraditório, que é um espaço... Você tem uma análise realista. O conselho não vai fazer a transformação, não vai fazer a revolução. E aí você tem outras concepções de conselho que, infelizmente, são as concepções que estão dominando nas outras áreas. Quer dizer, um levantamento que eu fiz, tanto na saúde coletiva quanto nas ciências sociais, a concepção de conselho que está dominando os estudos teóricos é a concepção de conselho pautada em Habermas, é a concepção de conselho pautada nos neo-habermasianos. Ou seja, conselho é espaço de consenso, não consenso gramsciano, é o espaço de pacto, é o espaço de acordo, é o espaço que arrefece a luta de classe. E a concepção de conselho aí, né, que não vê a dialética, que é conselho apenas cooptação da sociedade. É claro, numa análise concreta e real dos conselhos hoje, a gente vê que a maioria estão cooptados, que a maioria não tem relação com a sua base, mas isso não quer dizer que esse espaço, a priori, já esteja cooptado. Acho que esse espaço reflete a sociedade civil, reflete a despolitização que os movimento sindical, questão dos partidos, enfim, o que nós estamos vivendo hoje e temos passado desde os anos 90. Pode passar. E aí, claro que esses conselhos têm vivido diversas questões, como algumas já foram colocadas hoje pela manhã. A questão da fragilidade da representação da sociedade civil, principalmente em alguns conselhos, como o Conselho da Assistência, que tem que dividir
entre trabalhadores, ONGs e representação de usuários. A cultura política presente e a não participação e a não articulação desses representantes com a sua base. Quer dizer, várias pesquisas nós fizemos, e não são só os usuários, e aí para eu ser até justa, os usuários têm feito a prestação ou uma articulação com a base maior do que, no caso, da saúde, a representação dos trabalhadores. Embora, na saúde, nacionalmente, o Conselho Nacional de Saúde aí tem as particularidades, que eu acho que é importante, que a Raquel falou. O Conselho Nacional de Saúde, ele tem conseguido avançar, porque ele tem o FENTAS, que é a articulação dos trabalhadores. Mas, nos estados e municípios, você não tendo essa articulação, realmente os trabalhadores não estão nos conselhos de saúde. Por exemplo, a maioria dos conselhos de saúde, no estado do Rio de Janeiro, a pesquisa a gente fez em 92 municípios, 60% não é paritário, e a questão da paridade está com os trabalhadores de saúde. A questão do poder público não ter e não tem tido respeitado as decisões dos conselhos e das conferências. Está muito claro para a gente agora, na 13ª Conferência Nacional de Saúde, e não só na 13ª Conferência, mas em todas as conferências estaduais realizadas nesse país e nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde, que tiraram, contrário à posição de fundação, de transformar as instituições em fundação estatal de direito privado, fundação de direito privado, que eu prefiro colocar assim, e no mesmo dia da conferência, o ministro coloca que não vai respeitar a decisão da conferência. Então, olha como a gente está vivendo numa conferência, numa situação de banalização das decisões. No Rio de Janeiro, quando nós estávamos realizando a Conferência Estadual de Saúde, o governador manda para a LERJ o seu projeto de fundação estatal, de criar 3 fundações no Rio. Então, como é que o que eu estou querendo ressaltar é de que há toda uma desresponsabilização, toda uma banalização, toda uma não respeito às decisões desses espaços pelo poder público. Leis que regulamentam não são cumpridas, dinâmica enfatizando a burocratização das ações, então fica um tempo inteiro com o informe, e aí na hora da decisão, a decisão fica para 1 hora, no final da reunião, você não tem comissões, pauta não é discutida, pauta não é transparente, enfim, então não há interesse em democratizar e em socializar as informações com relação a esse espaço. E aí, por isso, que eu vejo que 2 posições aconteceram, quer dizer, num determinado momento, a partir das posições teóricas, de supervalorização desse espaço e de ceticismo desse espaço. Eu acho que a posição que vê os limites e possibilidades, desde o início estava colocada, que era um espaço que tinha seus limites, que tinha suas potencialidades, e nunca, quer dizer, os adeptos, quer dizer, os gramscianos, tiveram uma ilusão ou tiveram um ceticismo. Quer dizer, isso aí você vai encontrar, quer dizer, em alguns setores, de achar que só o Conselho resolveria
as questões de transformação, ou que realmente os conselhos não servem para nada e que os conselhos aí têm que acabar. Pode passar. Uma coisa que está me preocupando na atual conjuntura, seguindo a esta lógica da despolitização, da não representação desse espaço, de tentar reformular esse espaço, que esse espaço tem que ser reformulado. A gente tem visto diversas propostas de transformar os conselhos deliberativos em conselhos consultivos, de que esses conselhos, da pulverização de conselhos e conselhos consultivos, conselhos importantes, como o desenvolvimento social e econômico, foi feito, né, de forma consultiva e indicado e não eleito pelas entidades. O que a gente está vendo também no Rio de Janeiro, aí mais especificamente na saúde, é a criação de conselhos de gestão participativa. Já não são mais os conselhos de unidade, ou os conselhos gestores de unidade. São os conselhos de gestão participativa que foram criados nos hospitais federais, e aí já são tripartites. Então já há uma mudança na composição. Esses conselhos foram criados em 2005. Outra mudança aí na despotencialização e na desconfiguração dos conselhos. Os conselhos previstos das fundações estatais de direito privado. Então, no Rio de Janeiro, está na legislação, né, infelizmente, 4 estados já aprovaram a Fundação Estatal de Direito Privado. Rio de Janeiro primeiro, segundo Bahia, terceiro Sergipe, quarto Pernambuco. Na legislação do Rio, coloca o seguinte: Conselho Curador, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva. No Conselho Curador, tem um representante de usuário e um representante dos trabalhadores, de 9 representantes. Nas proposições, principalmente na proposição que está no Congresso, que foi aprovada na Comissão de Justiça. Conselho Curador, Diretoria Executiva, Conselho Consultivo Social. Então, o que a gente está vendo é toda uma descaracterização do Conselho enquanto espaço deliberativo, do Conselho paritário, do Conselho para planejar e executar, e de exigências de elitismo na participação e na confusão entre o técnico e o político. Porque realmente o conselheiro, para mim, principalmente os movimentos sociais, eles têm que ter uma visão política, eles têm que avançar e têm que ter assessoria a partir das suas escolhas, como foi colocado pela manhã. Pode passar. ênfase também, em vez de fazer conselho, há uma multiplicidade aí da expansão de auditorias em todos os lugares, em todos os ministérios, em todos os hospitais. Auditoria aí para substituir o conselho, ou seja, é a perspectiva individual e não a discussão mais geral. E aí um pouco, quer dizer, a partir desse panorama, como é que nós, assistentes sociais, temos nos inserido nos conselhos e o que nós temos feito, que reflexões a gente precisaria estar pensando, amadurecendo. A gente coloca que nós temos inserido, né, nos conselhos, enquanto conselheiro, representante aí de alguma, né, quer dizer, ou representante do usuário, dos trabalhadores, ou dos gestores, enquanto assessoria ou consultoria,
de forma ainda muito preliminar. Eu acho importante a gente estar discutindo isso. Eu acho que é fundamental a gente firmar, enquanto nós não somos os únicos, não é uma, quer dizer, atribuição privativa do assistente social, mas é fundamental o assistente social na assessoria e na consultoria, não só a conselhos, como a movimentos sociais. Eu acho que nós também, a própria temática de movimentos sociais, e a própria Maria Lúcia coloca isso na sua dissertação de mestrado, ela também foi abandonada nos anos 90, e não por acaso, porque o grupo, que discutia movimentos sociais, também acaba na Associação aí brasileira de Ciências Sociais, que era o grupo, inclusive, coordenado por Ana Clara Machado, por Ana Clara Ribeiro. Então, você tem, quer dizer, a temática movimentos sociais não é importante para as ciências sociais, não é importante para a saúde coletiva. Consequentemente, também nós tivemos, aí eu vejo que nós, assistentes sociais, também não potencializamos, e como foi colocado também de manhã, e aí, neste bojo tudo, a discussão da mobilização, organização, participação, ações socioeducativas, que eu acho que são importantes estarem retomando no debate. E como observadores, pode passar. Eu vejo, aquelas pesquisas que a gente tem feito, que a inserção dos assistentes sociais, e aí eu estou querendo ver a última pesquisa do conjunto Cefes-CRES, ela é ainda reduzida nos conselhos. Tanto quanto conselheiro, quanto assessoria mais ainda. Quer dizer, realmente, essa é um desafio que está colocado para a gente. E algumas respostas também já têm sido dadas pelos assistentes sociais, e que eu acho que aí também nós temos que pensar. Que assessoria tem sido feita, com que direção, com que projeto? Que a gente também está identificando assessorias diferenciadas. Assessoria que enfatiza a capacitação técnico-política dos conselheiros, mas assessorias que enfatizam apenas a capacitação técnica e através até de criação de escolas de governo para conselheiros, assessorias que tentam a sustentação legal dos conselhos apenas, não problematizando, não discutindo. Você tem, por outro lado, a perspectiva aí da democratização das informações, da elaboração de planos com a participação social. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem identificado duas direções na assessoria a conselhos e movimentos sociais. Uma direção que fica muito no apoio técnico ou técnico-administrativo, no suporte legal dos conselhos, e uma assessoria que se articula com um projeto ético-político através das ações técnico-políticas de democratização, socialização da informação, realização de pesquisa e devolução dessas pesquisas, ações socioeducativas, articulação com movimentos sociais, etc. E aqui um pouco, eu vou passar rapidamente. Infelizmente, a gente queria lançar hoje a Infoco do Rio de Janeiro, que foi o resultado de um seminário que foi realizado no Rio pela Comissão das Assistentes Sociais e os Conselhos, que teve a participação da Rosa, que apresentou a pesquisa anterior do Cefes, do conjunto Cefes-CRES, e teve a participação aí do CRES, apresentando a sua experiência desta comissão. E nós, durante esse seminário, realizamos uma pesquisa com os assistentes sociais e que 40 questionários foram respondidos. E eu vou apenas pontuar uma preocupação que essa pesquisa, a pesquisa já foi produto
do próprio seminário. Então, dos 40 questionários respondidos, a maioria de assistente social, a inserção dos assistentes sociais, 65% participa dos conselhos, os que responderam, e condições de inserção, a maioria conselheiro, funcionário técnico administrativo, percentual muito pequeno de assessor. Pode passar. Participação em conselhos, aí seguindo um pouco, eu acho que altera agora, mas basicamente um de assistência social, criança e adolescente e saúde. Depois vem portadores de deficiência, idoso, etc. Pode passar. Representatividade por segmento. Então, 37%, aí tem um problema que 37% sociedade civil, 23% gestor, e aí tem o problema porque tem o Conselho de Saúde com a composição diferenciada que realmente fica mais complicado para a gente poder fazer essa representatividade. Pode passar. Aqui é um dado de preocupação. Nos assistentes sociais pesquisados, a inserção desses assistentes sociais com movimentos sociais. Quase nenhuma. Movimento maior, movimento religioso e movimento de mulheres. Então, eu acho que os assistentes sociais que estão nos conselhos, eles mesmos não participam e não têm inserção com o movimento social. Pode passar. Concepção de conselho. Também, a maioria, 64%, como espaço de democratização, não conseguindo aprofundar maior discussão do espaço de disputa, espaço de conflito. Pode passar. Dificuldades. Nas dificuldades, também muito pouco colocando a questão da despolitização da sociedade, colocando algumas questões importantes, mas que, inclusive, ainda com pouco aprofundamento, a questão da falta de capacitação, falta de assessoria, falta de articulação, desmobilização dos movimentos populares. Pode passar. Estratégias. Nas estratégias também, ainda pouco arrojadas. Muito mais na divulgação do espaço, articulação com a base, mas na criação de fóruns, na articulação desses fóruns, a gente não identificou essas estratégias. Pode passar. Avaliação da continuidade sobre a ocupação do espaço conselhos, 80% coloca que deve continuar, 20% não respondeu. Pode passar. Importância dos conselhos enquanto espaço de intervenção do serviço social, 89% responde que sim, 3% não, 8% não respondeu. Aqui é a minha maior preocupação. Uma questão de que colocava o seguinte: considerações sobre os conselhos enquanto espaço de intervenção do serviço social. 30% não responderam. Então, olha como que eu acho que é preocupante, apesar, né, de ser um dado regional, mas esse seminário tinha, né, quer dizer, 40 pessoas responderam, dessas 40, vários inseridos nos conselhos, e não sabem, e não colocam qual a importância em nenhum aspecto. Aí, é claro, 30% respondeu como formação profissional voltada para a democratização dos direitos, ampliação da cidadania e intervenção nas políticas públicas. Pode passar. Eu acho que eu vou passar isso aí, que hoje de manhã toda essa discussão foi feita da questão do espaço público, que conselho não substitui movimento social, a necessidade da relação Estado-sociedade, que tanto o Estado quanto a sociedade, né, quer dizer, eles têm as suas questões, então, de não se trabalhar no idealismo da sociedade civil e realmente na satanização do Estado. Pode passar, porque aí eu quero... Aqui é que eu queria que a gente pudesse estar pensando
e discutindo que propostas a gente tem para esse espaço, que propostas a gente tem que estar discutindo e refletindo. Eu vejo que é fundamental a articulação da sociedade civil, como foi falado hoje, né, que a sociedade tem que estar discutindo e alimentando seus conselheiros para que eles realmente representem. Acho que os espaços que a gente tem tido ainda são os espaços muito fragmentados. O que eu quero dizer com isso? O Fórum de Assistência Social, o Fórum, o FENTAS ou as plenárias de saúde, o Fórum da Criança e Adolescente. A gente entra ainda e continua na fragmentação dessas políticas. A gente tem falado, é fundamental a criação de fóruns de políticas sociais, criação de fórum da Seguridade Social. Eu acho que talvez hoje, como a Seguridade Social continua mais ameaçada do que nunca com a reforma tributária, de retomar esse conceito na nossa concepção, porque ela também está sendo banalizada, né, quer dizer, da reforma da Seguridade Social possível por alguns ex-companheiros nossos, dizendo, de outras áreas, é claro, que do grupo que defendia a Seguridade Social, mas que hoje está colocando que não é possível, que tem que ter universalidade básica, não dá para ser universalização. Então, é fundamental que a gente retome esse fórum nos estados, nos municípios, de fórum de Seguridade Social, para que a gente articule esses conselhos. Articulação de diversos conselhos de política e de direito, algumas tentativas aí têm feito de articulação dos conselhos, retorno constante, né, e permanente dos conselheiros às suas bases, estabelecimento de canais de interlocução dos conselhos com a sociedade, ainda é muito pequena essa interlocução, construção de planos regionais. Esse é um aspecto que eu gostaria de me deter, porque realmente o que a gente tem percebido é que nos conselhos o que tem sido enfatizado é a gestão e não a elaboração da política. E aí eu acho que é a elaboração da política, porque a gestão aí vem com essa gestão, governança, governabilidade, eficácia e eficiência. Eu queria retornar, que eu acho que o fundamental dos conselhos é a elaboração das políticas sociais. E claro que aí também, acompanhando, mas não na concepção de gestão que está sendo colocada. Cumprimento das deliberações das conferências, pode passar. Criação ou consolidação de fórum dos conselhos nas diversas regiões. Assessoria, realização de cursos de capacitação política, estabelecimento de código de ética, e aí, por fim, eu tenho uma posição que é fundamental a luta pela recriação do Conselho Nacional de Seguridade Social. Acho que nós temos que analisá-lo, mas na pulverização que nós estamos, na banalização que nós estamos, se nós não criarmos espaços mais coletivos, a gente vai cada vez mais ficar realmente pulverizado e sendo engolido nesta lógica. E aqui eu gostaria também, para debate, de pensar um pouco no final da fala da Raquel. Ela colocou aonde nós deveríamos estar envolvendo-se mais com relação aos conselhos. E eu me atrevo a colocar que eu acho que são os conselhos de assistência e de política, na perspectiva de assistência e de saúde, na perspectiva da Seguridade Social, o Conselho da Criança e Adolescente, que tem um movimento, e o Conselho das Cidades. Eu não sei se os conselhos, isso é um processo para a gente estar discutindo, se os conselhos de direito,
os outros. Eles estão conseguindo avançar no momento em que eles ficam ligados e vinculados às demais políticas. Então, eu acho que é um pouco da gente priorizar aonde que nós vamos. E o Conselho das Cidades, aí articulando com o Fórum de Orçamento, com o Fórum da Reforma Urbana, porque aí realmente a luta de classe está colocada. E os movimentos de ocupação, então aí os movimentos sem teto, e mesmo o movimento sem terra tem vindo e tem discutido na cidade e fazendo debate com o movimento dos sem teto. Né? Pode passar. Com relação aos assistentes sociais, eu acho que a gente precisa estar com uma densidade teórica para estar analisando esse momento, analisando a conjuntura, analisando diversos conceitos, analisando a política social e a política setorial, fazendo essa análise da conjuntura, realizando investigações e divulgando e democratizando essas investigações, elaborando planos com a participação dos sujeitos sociais, uma análise de intervenção no financiamento e orçamento, conforme foi tão debatido hoje pela manhã, realmente, né, com o Evilás. É fundamental a gente se apropriar de alguns elementos e estar junto com o Fórum Brasil de Orçamento, junto com os fóruns de orçamento que tem nos estados, para estarem discutindo com a gente. A consciência dos limites e possibilidades da participação social em espaços institucionais, que realmente esses espaços só vão ser ampliados se realmente os movimentos sociais estiverem inseridos, se os movimentos sociais estiverem disputando, se os fóruns estiverem dando conta. E a necessidade, eu vejo, de criação de fóruns coletivos na sociedade civil, articulada aí com os movimentos sociais e outras entidades. Por fim, algumas questões que eu acho que são importantes para a gente poder estar discutindo. Eu acho que é criar comissões nos CREs, no CEFES, sobre a temática, discutindo aí conselho e movimentos sociais e diversos fóruns, enfim, ou como fazer para que a gente possa, porque eu estou, e aí estou provocando a presidente aqui na minha frente, porque eu acho que é fundamental nós já tivemos uma dianteira, a gente tem tido a dianteira. Por exemplo, no Rio nós fizemos, uma época, a Conferência de Seguridade o debate sobre o Encontro sobre Seguridade Social, junto com outras entidades. Eu acho que a gente precisa estar pautando este debate da Seguridade Social, mas junto com outras entidades, para que a gente possa estar resistindo, aí junto com o Fórum de Orçamento, ou pautar uma audiência pública. Foi tão importante a audiência com relação ao INSS, por que não com relação à Seguridade Social, à discussão da reforma tributária, a discussão aí dos cursos à distância, enfim, eu acho que nós estamos num momento que é um momento de despolitização, mas que algumas coisas estão acontecendo. Eu vejo que a partir de 2005, alguns movimentos estão se recolocando. No Rio a gente tem acompanhado a Assembleia Popular, nós temos acompanhado a plenária de movimentos sociais, a gente tem acompanhado o pessoal do MST e do Movimento Sem Teto, enfim, então eu acho que algumas potencialidades estão aí também, para que a gente também, embora sabendo que realmente o capital está no momento de que ainda, né, quer dizer, o trabalho está prejudicado. Mas acho que é fundamental de realmente a recriação do Conselho Nacional de Seguridade Social, a Conferência Nacional de Seguridade Social e tentar efetivar essas propostas. Obrigada, gente.